Começando o Mais Geek, e hoje para bater um papo com os desbravadores de tecnologia antiga, os colecionadores de videogame retrô. Pois é, gente, tem uma galera dedicada aí atrás dessas raridades dentro desse universo e inclusive em outros países tem um acesso até facilitado para você encontrar um SNES lacrado, por exemplo. Eu tenho um Alex Kidd lá, um Master System Compete lacrado. Eu já inclusive vou anunciar aqui, tá? Quem se interessar... Retrô. É verdade, Thaís. Alguns, né? E ó, te falar que aqui no Brasil as coisas não são tão fáceis, mas é óbvio que tem um monte de colecionador dedicado que vai atrás, encontra e ajuda outras pessoas a encontrar também. E quem melhor para falar disso, de videogames retrô aqui com a gente, do que alguém que coleciona, alguém que cuida, alguém que restaura esse tipo de artefato, senão o Fábio Michelin. Vem cá, Fábio. Vem com nós. Rola muita torcida quando a gente entra aqui. E aí, meu? Obrigado. Como é que estamos colecionando consoles hoje? Então, o mercado aumentou bastante, né? É mesmo? De lá pra cá, as coisas vêm sempre aumentando aí. Cada vez mais pessoal procurando, inclusive o pessoal que nem é das antigas, assim. Isso que eu ia te perguntar. A molecada tá indo atrás, Isso, né? a molecada tá indo atrás também. Tenho contato com algumas pessoas aí que nasceram no final dos anos 90, que não pegaram esses consoles e estão atrás de console antigo, assim, pra ver qual é que era, sabe? Às vezes até por influência do pai, né, e tal. Muito o pessoal bom, tá correndo atrás. Ó, pra começar, tem uma pergunta que é uma dúvida pessoal mesmo. É retro? É retrô? Como é que fala? Eu acho que é retrô. Muito bem. E aí o retrô é um jogo que traz a temática dos jogos antigos, né? Então um jogo feito hoje que traz a temática dos jogos antigos, né? Esse é o retrô. Aí quando a gente fala dos jogos realmente antigos, aí pode ser jogo antigo, jogo clássico, né? Vou só... desculpa, mas eu só queria contextualizar aqui o Fábio Michelin, quem ele é e tal, que ele é dessas pessoas aí que começaram com coleções, né? Começaram a ir atrás de console, começaram a fazer as próprias modificações dentro desses consoles, resolveu profissionalizar isso. Agora também trabalha com restauração, ele né? faz modificações, tipo Toretto. Faz modificação. Assim. Ele é o Toretto. Ele é o Toretto. Obrigado. Toretto dos videogames. É isso, galera. Toretto gordinho dos videogames. Vocês têm que chamar de Toretto dos videogames, mano. Que é perfeito. É isso. Esse é o Fábio Michelin hoje com uma loja dedicada a isso, né? Isso, a gente tem uma oficina hoje, né? Olha. Porque quando a gente começa a mexer com esses videogames antigos, a tecnologia de lá pra cá mudou muito, né? Então hoje a gente tem praticamente tudo é digital, a TV, né, etc. E naquela época os consoles eram analógicos, né? Exatamente. Então a gente tem uma briga aí dessas duas tecnologias para fazer ela funcionar junto, né? E aí a gente começou a fazer modificações, adaptações em alguns videogames e etc, produzir equipamentos para tornar esse handshake, essa conversa mais fácil entre elas. Mais crocante. Exato. A crocância só. Inclusive assim, eu tenho meu 64 lá que eu não consigo mais ligar em TV nenhuma. Porque ele tem aquele cabinho de 3 cores, que eu não sei o nome, desculpa, gente, eu não sou nada... AV, o composto, né? O vídeo composto. Que é aquele amarelo, o vermelho e o branco. Isso. E simplesmente não tem mais nas TVs atuais, né? tem. Que inclusive é uma outra dúvida que eu tenho também, Fábio, até quanto o console tem que ser antigo para ele ser considerado retrô? Por exemplo, um PlayStation 2 atualmente é um console retrô? Então, isso daí tem muitas opiniões diferentes, né? O pessoal acha que desde que não é mais fabricado e não tem mais nenhum jogo lançado para ele já é um antigo, né? Vamos dizer assim. Entendi. Eu acredito que o retrô, o videogame antigo mesmo, tem que ter ali, usar cartucho ainda, o CD, né? Mas, pixel art. PlayStation 2 já tá mais perto do que a gente tem hoje do que quando a gente... Entendi. Né, lá atrás. Play 1, talvez? Play 1 com certeza, retrô. Legal. Então tá bom. Porque assim, a gente tem também essa procura, né, da galera que incentiva algumas empresas a relançar produtos. A gente teve um relançamento do Mega Drive, tem 3 anos, 4 anos, teve o Mega Drive foi relançado no país pela Tectoy. Só que o formato, a entrega dele era um pouco diferente do que era no padrão por causa de um chip de som, né, que eles não fabricavam mais. Alguns chips já não tem como encontrar chips novos, né? Você até encontra às vezes chips antigos, de estoque antigo e etc, mas para você produzir, fazer uma linha de produção,
aí já é meio complicado. E eu acho que a Sony também fez, a Nintendo também fez, só que eles brincavam mais, esse Mega Drive ele podia usar cartucho, mas esses outros consoles eles brincavam mais com a emulação, né? Exatamente. Que é a mesma coisa? Ou... É diferente. Esse Mega Drive que foi lançado aqui em 2017 pela Tectoy, a gente costuma falar que é um System on a Chip. Então é um chip que tem uma capacidade muito maior do que tinha, né, os próprios chips do Mega Drive. Então ele simula todos os chips do Mega Drive em um chip só. Ah! E aí, quando a gente fala de emulação, aí é outra coisa, é uma simulação por software, né? Entendi. E não por hardware. Entendi. Tô fingindo aqui que tava entendendo, mas... Não, mas eu entendi. Poxa. Não, muito legal. É porque eu mesma, eu tenho, por exemplo, esses lançamentos da Sony e da Nintendo, eu tenho o SNES Mini, eu tenho o Classic do PlayStation 1 Mini também. Olha aí. Então, mas é realmente mais pra essa parte de emulação mesmo. Isso. Que você acaba, inclusive, tem uma galera que consegue colocar mais jogos até do que eles vêm na memória. O Super NES Mini e o PlayStation Mini eles são tipo Raspberry. Exatamente. Eles têm um chip ARM lá dentro, que é, por exemplo, que a gente tem muito hoje no próprio celular que a gente usa, né? Que são chips que são baratos e tem larga escala. Então o pessoal dimensiona lá um chip mínimo para usar ali para rodar aquele emulador e é isso. Eu queria saber a sua opinião, porque assim, atualmente a galera parece que tá muito voltada a essa cultura de pegar, resgatar esses jogos um pouco mais antigos, tanto é que a gente tem vários remasters por aí, não sei o quê. Como é que você enxerga, assim, os jogos retrôs estão atualmente ganhando um espaço maior dentre tantas coisas realistas que a gente tem de lançamento por aí? Com certeza. Hoje a gente tem empresas dedicadas a lançar jogos com essa temática, né? Que tem esse apelo pro pessoal que coleciona, né? O pessoal que jogava, né? Atari, Master System, etc, né? Agora a gente vai ter até esse jogo novo das Tartarugas Ninja, que remete totalmente aos jogos antigos, né? Sim. Então eu acredito que é um mercado que está sendo explorado, né? Inclusive até produção de alguns jogos para as plataformas antigas mesmo, né? Então hoje a gente tem jogo novo, por exemplo, de Mega Drive, de PlayStation e etc, né? Então tem um mercado bem grande mesmo. Legal, porque eu até tô lembrando que... Vocês lembram do Yooka-Laylee? Que era um jogo que foi lançado ali pra Xbox, que aí eles tinham essa proposta de resgatar mais ou menos essa coisa de Banjo-Kazooie. E aí eu lembro... Eu não sei se era algum crowdfunding que eles fizeram ou se era uma Collector's Edition, que aí ele vinha o cartucho. Eles davam um cartucho pra você, antiguinho do jogo. Eu achava isso incrível. É claro que assim, pega mais a nossa nostalgia, né? Do que de repente essa galera curiosa que tá chegando agora. O caso mais recente que eu tenho de relançamento de console antigo, teve um jogo de Dreamcast ainda, no Playasm Breakers, saiu um disco pra Dreamcast aleatório, mas eu tava falando, na verdade, de um jogo feito por ex-desenvolvedores da SNK pro Super Nintendo, One Holy Night, você lembra disso? Lembro. Fábio Santana aí, ele comprou um desse daí, inclusive com a fita. Aí, se você fizesse lá o crowdfunding no valor X lá, você ganhava um cartucho também de Super Nintendo vermelho, que você ligava no console e funcionava normal. Um dos primeiros jogos que eu peguei no Play 4 era um jogo assim, que eu acho que era Pier Solari, eu acho que chamava. Que fizeram pra Mega Drive, né? Esse é brasileiro, inclusive. Exatamente. E aí tinha o cartuchinho também, mas aí eu comprei o digital pro Play 4, claro que o cartuchinho eu acho que era o pessoal que tinha apoiado, né, no projeto e tudo mais. Que vinha até com o manual, vinha com tudo. Era sensacional. Agora, eu tenho uma pergunta pra você. Você jogou Streets of Rage 4, né? Eu? Você. Joguei bastante. Você preferia jogar com os personagens assim, o 2D bonitão ou os pixels ali? Olha, eu acho que dentro do jogo faz mais sentido a gente jogar com os personagens em alta definição, né? Eu acho que o personagem em pixel art ali não combina muito bem com o cenário, né? Com o resto do jogo. Mas é bem legal, né? Pra quem nunca tinha visto, né? O jogo original e tal. Lá no começo você tinha falado assim, tem alguns jogos que a mecânica ali, o cerne dele, a base, ele vem trazendo essa coisa retrô, mas eles são lançados agora. Que jogo você tem assim de cabeça que se utiliza desse recurso? Das mecânicas antigas? Isso. Realmente acho que são vários, né? Não é só a parte gráfica, né? Porque antigamente os jogos eram muito... ditados pelo gameplay, né? Hoje em dia a gente tem jogos que parecem mais filme do que jogo, né? Então eu acredito que todos os jogos que tem aquela parte do gameplay mais forte, né, são que vêm remetendo esses jogos antigos. A Joy Mesh era famosa por entregar uma experiência retrô, né? Isso, são brasileiros também. Blazing Chrome, os dois mais recentes deles aí, que são agora incríveis. Vai ter um jogo novo chamado Moon Rider, que o pessoal exato. Parece um Oniken, mas acho que tem umas mecânicas diferentes, né? Achei bacana também. Olha, a pessoa que de repente ela tá vendo a gente se interessa de repente em embarcar
nesse mercado, nessa onda de colecionáveis aí de jogos retrô ou de antiguidades, qual que é a dica? Primeiro ela tem que começar o quê? Porque não adianta ela ir atrás de um console e não ter uma TV que rode, por TV exemplo. de tubo. Mentira. Então. Vai, compra lá sua TV de tubo, seu monitor CRT, vai na porta das empresas de comunicação, vai atrás de monitor CRT, fala aí. Então, na verdade, não é todo mundo que pode ter uma TV de tubo. E como é uma tecnologia que não é mais fabricada, você está limitado ao que existe hoje e o que está funcionando hoje, né? A demanda da galera atrás de TV de tubo por causa dos jogos retrô tem aumentado o preço? Tem. Ai, que bancada! Tem aumentado. Antes o pessoal jogava fora, né? Agora o pessoal já pensa, opa... Né? O cara, tipo, você tem que ser muito de boa, assim, eu tenho uma TV de tubo, não chegar, você tem? Como assim? Vende? Não, você tem? Poxa, que pena. Quer que eu me desfaça dela, professor? Tem que ter a mãe, entendeu? Não pode chegar com o zoião. O Fabão chegou com o zoião uma vez lá na TV que a gente tava, o outro cara falou que tinha um monitor CRT que ele não tava nem usando, de 20 e tantos polegadas, falou, é mesmo? Eu quero. Aí já era, perdeu, porque o cara não vendeu pra ele, não vendeu. Aí, ó. E assim, essa questão dessas raridades de console se limita a só console mesmo? Como é que ficam os fliperamas? Então, o fliperama, na realidade, é mais raro do que muito console, né? O fliperama, a grande maioria já tinha uma placa que era como se fosse o console e uma outra placa que era o jogo. Então, era só uma placa, né? Como se fosse o console e o jogo já junto. Então, o que acontece? Eram equipamentos que eram usados comercialmente, para o cara ganhar dinheiro e tal. E quando isso acabou, né, o pessoal que tinha muito disso daí alocado em vários lugares e tal, virou um trambolho, né? Então, muitos foram destruídos, colocavam fogo nos fliperamas, etc. Sério? Então, hoje é difícil de inclusive, achar. as placas que estão funcionando hoje meio que tem dias contados por causa da bateria, né? Exatamente. Algumas tinham um certo dispositivo lá que era para o cara não copiar, né? E ela tinha uma certa bateria, que quando essa bateria seca, ela para de funcionar. E não dá pra trocar. Então tem alguns problemas hoje para colecionar fliperama, não é tão fácil. Não é que tem um esquema de você fazer um jump de bateria pra trocar sem desligar. Exatamente. É um negócio doido, mas muita placa foi perdida, virou emulação, basicamente. E é um ótimo jeito de você manter vivo isso daí Arquivo, hoje, né? Sim. Com a própria emulação. Ai, gente, então olha, É realmente difícil. você tem que ter uma base de conhecimento aí, não é só ficar gastando dinheiro a Isso, tem que tomar aí. muito cuidado, até para não comprar alguma coisa que está muito danificada, né? E aí, às vezes, investe um dinheiro alto e daqui a pouco o negócio não funciona mais. Aí, para consertar, não é tão simples também, né? Ai, muito bem. Meus amores, ó, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vem falar, Clay, O quê? do Festival Retro Games Brasil. Aê! Então não sai daí que a gente já volta.